Não dá tempo de conversar não hoje, viu? Não dá tempo de conversar não. Fique esperto. Quem encontrou João 14, 26, diga amém. Vamos lá, diz assim: mas o Consolador, diga comigo, Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? João 16, capítulo 16, vira só uma página da sua Bíblia aí. Versículo 12 a 15. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, grande Pai, Senhor das nossas vidas, nós nesse momento, ó Pai querido, queremos aquietar o nosso coração e queremos ouvir da parte do Senhor a Tua voz, a revelação. Queremos que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Queremos o mover do Teu Espírito, queremos o agir do Teu Espírito, desfazendo os impedimentos, tirando, arrancando de nós todo tipo de impedimento que nos impedem de ouvirmos, de nos concentrarmos no som da Tua voz, no fluir do Senhor nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo poderosamente, soberanamente, tomando cativo o nosso coração, o nosso entendimento, e ministrando diretamente no coração de cada um de nós nessa noite. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Bom, a minha proposta nessa noite eu quero falar sobre o Espírito Santo. Eu penso que a cada dia a gente, quando eu digo a gente, eu digo o mundo cristão, principalmente no que diz respeito, eu vou falar especialmente Brasil, eu penso que a gente tem tido uma compreensão extremamente equivocada acerca do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm feito coisas em nome do Espírito Santo que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm deixado de agir como um cristão porque não conhecem o Espírito Santo de Deus além do teórico, né? Não tem uma experiência realmente com o Espírito Santo de Deus. Enfim, na minha avaliação, eu olho para o mundo cristão, volto a dizer, Realidade Brasil, eu penso que o conhecimento a respeito do Espírito Santo é extremamente limitado e o pouco que a gente vê ainda tem uma certa compreensão equivocada. Para você entender a importância disso, de se saber sobre o Espírito Santo, portanto, deixe-me dizer que a mensagem nessa noite ela é bastante didática. Eu quero que você saia daqui hoje com essa compreensão sobre o Espírito Santo. Portanto, é importante que você preste muita atenção. Não deixe ninguém desviar a sua atenção. Diga para a pessoa que está do seu lado, e olha, isso é muito importante para mim, para a minha vida com Deus, para a minha vida, para a minha fé, porque
o Espírito Santo tem tudo a ver com a questão de arrependimento. A gente vê pouco arrependimento, portanto, é uma compreensão equivocada sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem tudo a ver com arrependimento, o Espírito Santo tem tudo a ver com a fé, o Espírito Santo tem tudo a ver com a salvação, o Espírito Santo tem tudo a ver com a certeza da salvação. Às vezes você pergunta para um crente, você sabe se é salvo, e a pessoa fica na dúvida, não sei, só Deus sabe. O cara se diz crente, mas ele não sabe nem se vai para o céu. Daí a gente tem uma noção de quão falho é a compreensão que as pessoas têm a respeito do Espírito Santo, que é responsável, repito, pelo arrependimento, pela fé, pela salvação, pela certeza da salvação, pelas boas obras do crente, pela santificação. Quantos crentes muitas vezes estão vivendo uma vida mundana e acham que tem o Espírito Santo? Uma vida comprometida com a imoralidade deste mundo, com os valores desse mundo, desse século, uma coisa completamente aversa à palavra de Deus, uma pessoa não consegue viver a diferença. O que eu concluo com isso? O camarada não possui o Espírito Santo, ele não conhece o Espírito Santo, ele não se relaciona com o Espírito Santo, ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele não está sendo conduzido, revelado pelo Espírito Santo. Só pode, não tem outra explicação. Enfim, é o Espírito Santo que nos conduz à presença de Deus e de Cristo, que conduz Cristo ao nosso coração, às nossas vidas. Nesses textos que eu acabei de ler, capítulo 14 e o capítulo 16 de João, Jesus vai falar diversas coisas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como consolador, como aquele que ia guiar, que ia ensinar, que ia conduzir os discípulos na ausência de Jesus, porque Jesus haveria de ressuscitar e depois voltar para o Pai. E aí iniciaria um ministério do Espírito Santo na terra, na vida dos que creem, dos seguidores de Jesus. Então Jesus diz, basicamente, nesses dois capítulos, 14 e 16, Jesus fala coisas fundamentais sobre o Espírito Santo, como, por exemplo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Não é uma ou duas coisas, mas todas as coisas o Espírito Santo nos ensinará. O Espírito Santo nos fará lembrar, nos fará recordar as palavras de Jesus. Hoje de manhã nós estávamos na escola bíblica dominical aqui na igreja e eu falei rapidamente, nós tínhamos algumas pessoas mais idosas e algumas pessoas mais jovens e até adolescentes. Aí eu disse, alguém sabe 1 João 1,9, o que diz? E uma idosa pegou e disse, eu sei, pá, né? Enfim, o Espírito Santo é que nos faz lembrar as palavras de Cristo, ou a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz com que essa palavra não se perca ou não se esqueça, não saia do nosso coração. É o Espírito Santo que nos fará lembrar toda a palavra que Jesus Cristo tem nos dito e tem nos ordenado. O Espírito Santo nos manterá no bom caminho. É o Espírito Santo que nos fará realmente discernir, ter o poder de discernimento, de entendermos, esse caminho aqui não é de Deus, esse aqui também não é, que o caminho santo, o bom caminho santo de Deus é esse, é o Espírito Santo que vai realmente nos dar esse poder de discernir. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, nos guiar no caminho santo do Senhor. É o Espírito Santo que vai lá na nossa consciência, lá no nosso coração dizer, epa, não está percebendo, epa, isso não está certo, não vai por aí. Esse é o caminho. É o Espírito Santo que faz todas essas coisas. Então eu quero falar sobre o Espírito Santo nessa noite. Um dos aspectos do Espírito Santo que eu quero que nós entendamos nessa noite, porque muitas vezes quando se fala do Espírito Santo só se fala sobre mistério, né? Davi estava conversando comigo que ele enquanto estava lá no plantão dele, lá trabalhando, estagiando, melhor dizendo, e ele estava falando com uma das pacientes
e em meio ali o cuidado com a paciente, disse, também vou orar por você. O acompanhante olhou e disse, doutor, o senhor é crente? Ele disse, sou. Crê nos mistérios? Primeira coisa que ele perguntou. Crê nos mistérios? Pronto, a pessoa confunde Espírito Santo logo com os mistérios. Limita o Espírito Santo a coisas incompreensíveis, né? Isso aí é um dos aspectos, talvez um dos menores aspectos, mas também é um aspecto nada relacionado ao Espírito Santo deve ser desprezado. Mas é impressionante como às vezes as pessoas limitam por falta realmente de um conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo não é. O que ele não é, o Espírito Santo? Não é um estado de espírito. O Espírito Santo não é uma energia, como algumas religiões, seitas dizem. O Espírito Santo não é simplesmente uma emanação de Deus. O que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa em que nós nos relacionamos. É uma pessoa que nós temos um relacionamento, que devemos ter um relacionamento. É o Espírito Santo de Deus. Deus é trino, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E às vezes nós invocamos o Pai uma série de coisas, nós oramos a Jesus Cristo uma série de coisas. E o Espírito Santo, que tipo de relação nós temos com o Espírito Santo? Perdão aí, irmãos. Estou entrando para a 4ª semana, né, com esse probleminha de garganta. Espírito Santo é... Samuel está falhando alguma coisa aqui, eu estou ficando surdo. Espírito Santo é uma pessoa, como eu falei, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E isso é baseado em algumas características. Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa dentro da Trindade, nós afirmamos isso de forma sistemática à luz da palavra de Deus, com base em algumas características de uma pessoa. Como assim? Tipo, de acordo com 1 Coríntios, vamos lá, espada para o ar aí, 1 Coríntios capítulo 2, 11, a gente vai ver que o Espírito Santo possui conhecimento. Quantos aqui, enquanto pessoa, conhecem, têm conhecimento? Diga amém. Você tem conhecimento, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser limitado, mas você tem algum tipo de conhecimento. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que não sabe cozinhar. Tem gente que sabe falar em outro idioma, inglês, mandarim, alemão. Tem gente que não sabe. Tem gente que sabe dirigir, tem gente que não sabe. Tem gente que sabe consertar um carro, tem gente que não sabe. Tem gente que sabe pintar uma casa, e tem gente que sabe construir, tem outras pessoas que não sabem. Ou seja, tem gente que sabe costurar, né? Tem gente que sabe vender, tem gente que sabe alguma coisa, tem um conhecimento, possui um conhecimento. Pois o ser humano, né, as pessoas, elas possuem conhecimento. E o Espírito Santo, como uma pessoa, aí, deixa eu só fazer uma diferença. Pessoa não significa ser humano aqui. Ligado ao Espírito Santo, quando nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma figura de Deus, é um agir de Deus, o Deus trino. Rapaz, isso é tão complicado que você só vai entender se o Espírito Santo falar contigo. Para mim é simples, é tranquilo, porque o Espírito Santo já me ensinou. É exatamente o que diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Deus tem o conhecimento acerca de Deus, que só vamos conhecer isso de Deus, se o Espírito Santo, que tem o conhecimento, nos ensinar. Quem entendeu diz amém. Se o Espírito Santo de Deus, que tem o conhecimento da parte de Deus, nos ensinar, então saberemos. Então também adquiriremos o conhecimento. Portanto, o Espírito Santo tem o conhecimento. Existem coisas profundas na intimidade de Deus que só o Espírito Santo ou o Espírito de Deus conhece. E é exatamente esse Espírito,
a única pessoa que pode nos levar a ter este conhecimento da parte de Deus. Tem coisas que o Levi sabe, que se ele não me contar, eu jamais vou tomar conhecimento. A mesma coisa é acerca de Deus. Tem coisas acerca de Deus que eu nunca saberei se o próprio Espírito de Deus não me contar. Como eu estava falando para você sobre a questão da Trindade. Não é simples entender a Trindade. Um Deus, 3 pessoas, não é simples entender. Mas se o Espírito Santo não te fazer conhecer isso, dificilmente você vai conseguir entender. Portanto, existem coisas que o poder do pensamento, por si só, não é uma questão de nós começarmos a discutir, botar os neurônios para trabalhar e nós vamos compreender. Jamais poderíamos encontrar a resposta se o Espírito Santo, que tem a resposta, não nos ensinar. Você está me entendendo? O Espírito Santo tem o conhecimento, como uma pessoa da Trindade, ele tem esse conhecimento. Está vendo a importância de você conhecer o Espírito Santo? Porque tem coisas acerca de Deus que só o Espírito Santo sabe e só Ele pode te falar. E se você não tiver esse relacionamento com o Espírito Santo, você nunca vai saber. Nunca. Homem nenhum vai poder te ensinar. Só o Espírito Santo vai poder te ensinar isso aí. Uma outra característica a respeito do Espírito Santo ser uma pessoa, nós vamos encontrar ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, agora, versículo 11. O Espírito Santo tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, Paulo está falando acerca de dons espirituais. E quem é responsável por distribuir esses dons é o Espírito Santo. E é do jeito que o Espírito Santo quiser, segundo a vontade dele, segundo lhe apraz. Ou seja, a vontade do Espírito Santo é uma vontade soberana. E isso já aponta para um dos atributos divinos. Deus é soberano. O Espírito Santo também é Deus. A sua vontade enquanto pessoa é soberana. E ele entrega a qualquer um, a qualquer igreja, a qualquer indivíduo, o dom que lhe apraz. Não sou eu que vou escolher Deus, eu quero esse. Não, esse eu não quero. Eu quero é aquele. Não, meu amigo. Paulo até diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Mas entenda uma coisa, a vontade é do Espírito Santo. E ele vai entregar a qualquer um do jeito que ele quiser. A vontade é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo possui essa vontade soberana. Não é o ser humano quem diz, eu quero aquele ou este. Eu quero caminhar um pouquinho mais rápido. Romanos 15, 30, fala a respeito dos sentimentos do Espírito Santo enquanto pessoa. Ele também possui sentimentos. Romanos 15, 30, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está falando, veja que Paulo menciona o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. Ele diz, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, em nome de Jesus. Toda oração é feita em nome de Jesus. E Paulo está fazendo aqui uma intercessão. Mas ele está fazendo isso
pelo amor, pelo sentimento do Espírito Santo. Pelo amor do Espírito. E aí, qual é o objetivo que Paulo deseja? Que cada crente esteja junto com ele em oração, na batalha, lutando em oração, no mesmo propósito, na mesma disposição. E essa disposição dessa batalha, ela é filtrada pelo sentimento que emana do Espírito Santo de Deus. Essa oração, ela é dirigida a Deus. Olha como já está bem organizadinho. Não estou falando sobre oração essa noite, não é a minha proposta, mas entenda, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, no mover do Espírito. É a Trindade agindo no meu coração. Portanto, o Espírito Santo, ele possui sentimentos. Como acabei de falar, essas são características da pessoa do Espírito Santo. Possui conhecimento, possui vontade, possui sentimentos. Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, portanto, eu preciso me relacionar com ele como uma pessoa. E é possível eu olhar na palavra de Deus pessoas se relacionando com o Espírito Santo de forma pessoal. Portanto, vamos lá, né? Pessoas que se relacionaram, que trataram o Espírito Santo como uma pessoa, nem sempre foi bem. Como é que eu posso dizer? Teve bom êxito, né? Bom, o Espírito Santo pode e deve ser tratado como uma pessoa. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, na fala de Jesus, nós podemos observar que os homens podem blasfemar contra o Espírito Santo. Quem é que fica praguejando contra o vento? A gente normalmente tende a, se nós queremos ofender, nós ofendemos alguém, a uma pessoa, principalmente alguém que está nos instigando, né? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O problema, muitas vezes, é que nós não conhecemos sobre o Espírito Santo, nós não conhecemos o agir do Espírito Santo, nós não conhecemos o operar do Espírito Santo. Eu já iniciei dizendo a importância do Espírito Santo para a nossa salvação, para a nossa fé, para a certeza da nossa salvação, para a questão, especialmente para a questão do arrependimento. É um agir do Espírito Santo. E quando Jesus fala aqui a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, é que blasfemar contra o Espírito Santo envolve exatamente uma rejeição explícita, intencional e decisiva contra o único poder que pode trazer arrependimento aos nossos corações. Palavras persuasivas jamais vão realmente arrancar, vão atrair o teu coração ao arrependimento. Se o Espírito Santo não fizer isso, pode ter certeza que não vai acontecer. É o Espírito Santo quem vai realmente produzir o arrependimento em nossos corações. E se eu agir com o Espírito Santo nesse relacionamento que é pessoal, eu agir de forma explícita, intencional e decisiva, rejeitando o Espírito Santo, o Espírito Santo diz: você não quer nada comigo? Tudo bem. E você mal sabe que é Ele quem vai realmente te conduzir ao arrependimento. É o Espírito Santo quem vai te ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo quem vai fortalecer a tua fé. É o Espírito Santo quem vai realmente dar certeza que você é de Deus. E você simplesmente está dizendo: eu não quero conversa contigo, Espírito Santo. De forma, repito, explícita, intencional
e decisiva. Isso é blasfêmia. Como é que Deus vai agir na tua vida? Como é que Deus vai agir na tua vida? Deus te amou. Enviou Jesus Cristo, que pagou o preço. E aí você até de repente quer o amor de Deus. De repente você até quer o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Mas você não quer conversa com o Espírito Santo? Acabou para você. A obra de Deus não funciona na sua vida sem o Espírito Santo. A obra de Deus não vai funcionar na sua vida, não vai ter êxito na sua vida, não porque não tenha poder, mas porque você rejeitou explícita, intencional e decisiva o único poder que pode trazer arrependimento ao seu coração. Você simplesmente diz, não, Espírito Santo não, Espírito Santo não, Espírito Santo não. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No caso aqui, estavam acusando Jesus, a obra que Jesus estava fazendo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele expulsava demônios. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele curava as pessoas. Era Jesus fazendo no poder do Espírito Santo. E aí as pessoas estavam dizendo que aquela obra era obra de Beelzebu. Mas era o Espírito Santo quem estava fazendo aquele mover. Você entende o que é rejeitar, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Às vezes tem um crente, tem uma irmã, humildezinha, mas cheia do Espírito Santo, que está ali fazendo algo, que está ali falando algo, que está querendo orar, querendo aconselhar, querendo realmente fazer a obra de Deus na sua vida, e você está dizendo, não! Você está rejeitando o Espírito Santo, meu irmão. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus foi ao encontro de Paulo, lá no caminho de Damasco. E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Jesus já estava na glória. Mas Jesus estava dizendo para Saulo, você está me perseguindo. E Jesus, na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Rejeitar a obra dos servos de Deus é rejeitar a obra do Espírito, meu irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando as pessoas aqui no caso estavam acusando Jesus, que a obra que Jesus estava fazendo era uma obra pelo maioral dos demônios, não era a Jesus que eles estavam ofendendo, mas o Espírito Santo. Você está me entendendo nessa noite? Se você está me entendendo, é o Espírito Santo que está te fazendo entender. Eu estou tentando ser mais claro possível. Mas, se o Espírito Santo não estiver agindo aí, meu irmão, eu posso me esforçar o tanto que eu puder aqui, não vai acontecer nada. Simplesmente não vai acontecer nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. A gente percebe aqui uma outra situação em que as pessoas tiveram uma relação com o Espírito Santo de forma pessoal. Atos, capítulo 5. E aí, deixa eu só voltar, pode manter aí o Atos dos Apóstolos. E aí, muitas vezes, por exemplo, nós tivemos ontem, nós estivemos num encontro de casais abençoado, e teve um rapaz que pregou pela manhã, e teve uma mulher que pregou pela tarde. E a pergunta, logo quando eu cheguei para o almoço lá hoje, que eu vim para casa, mas eu fui lá hoje de novo, aí alguns irmãos me perguntaram, pastor, o senhor gostou mais de qual? Da de manhã ou da de tarde? Eu disse, eu gostei mais da de tarde. Muitas vezes nós temos a tendência de desprezar alguma coisa, né? Bloquear alguma coisa. E quando a gente despreza um pregador, quando a gente despreza um mensageiro, a gente está desprezando não o mensageiro, mas a voz do Espírito Santo. A gente
tem que ter cuidado com essas coisas. É claro que a gente precisa discernir os espíritos, né? Que nem todo mundo está pregando no poder do Espírito Santo. Mas se você estiver vendo uma pessoa com todas as limitações dela, ou com erro de português, ou com um erro de concordância, ou com algumas limitações que qualquer pessoa possa ter, e você simplesmente fazer chacota com aquela pessoa enviada do Espírito Santo, você não está fazendo chacota, escute o que eu estou lhe dizendo, aprenda isso, você não está fazendo chacota com aquela pessoa, você está fazendo chacota com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim o texto: então disse Pedro. Antes de eu ler aqui, para aí. Esse período apostólico aqui de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho por toda a região de Jerusalém, estavam prontos a expandir pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, segundo a ordenança de Jesus Cristo. As pessoas, por livre e espontânea vontade, algumas vendiam suas propriedades, outras traziam as suas ofertas, segundo era proposto no coração de cada uma das pessoas. As pessoas livremente traziam e depositavam ali aos pés dos apóstolos para a expansão da pregação do evangelho. E aí este homem, juntamente com a sua mulher Ananias e a sua esposa Safira, eles venderam um terreno e a ideia inicial era vender o terreno e dar a quantia toda para o projeto da pregação do evangelho. Mas na hora H, quando eles estavam com o dinheiro na mão, eles pensaram assim: nós vamos ficar com a metade desse dinheiro aqui, vamos dar a outra metade que tá bom demais. Ok. Olha o que acontece aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A gente percebe que Ananias, vamos pensar assim, será que Ananias pensava que estava mentindo ao Espírito Santo? Não. Talvez não passasse no coração de Ananias que ele estivesse nem sequer mentindo. Pedro diz até o seguinte: rapaz, se você tivesse ficado com tudo, não era teu negócio, por que você propôs no seu coração de que você ia entregar tudo e na hora H você resolve ocultar uma parte? Não, eu nunca, jamais iria saber disso, né? Eu estou conjecturando aqui sobre Pedro. Pedro jamais ia saber disso. Para nós entendermos que a questão aqui, a mentira aqui foi ao Espírito Santo. A tentativa, na verdade, né? A tentativa de mentir foi ao Espírito Santo. Quantas pessoas já não disseram: você pode enganar ao pastor, você pode enganar as pessoas de maneira geral, mas você não pode enganar a Deus. O problema é que às vezes as pessoas acham que estão mentindo para pessoas, né? Estão mentindo para o pastor, estão mentindo para o seu líder da igreja. Acredite, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Isso é extremamente imprudente. É lógico que esse acontecimento teve um propósito: trazer temor ao coração de toda a igreja do primeiro século. E isso aconteceu. Mas veja, Ananias, de acordo com Pedro aqui, se deixou encher o coração por Satanás. Satanás é o pai da mentira. E logo ele mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor. E não só, vamos assim dizer, é possível
tentar mentir o Espírito Santo no sentido, e aqui nós estamos falando de tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Como mais adiante no versículo 9, Atos 5, 9. Coloca aí. Depois que Ananias, na tentativa de mentir, ele morreu ali, irmãos. Não sei o que aconteceu. Um infarto, alguma coisa, parada cardiorrespiratória. Imediatamente o sujeito caiu no chão, parou de respirar. Pronto. As pessoas recolheram ele dali, levaram. 2 horas depois, lá vem a mulher do homem. Lá vem a mulher do homem. E ela chegando na porta da entrada da casa, vamos lá. Pedro pergunta a mesma coisa que perguntou para Ananias, pergunta para a mulher dele, Safira. E aí ela confirmou a história do maridão, né? Enfim. Atos capítulo 5, versículo 9 diz assim, tornou-lhe Pedro. Pedro responde à mulher, porque entraste em acordo com o marido para tentar contra o Espírito Santo. É como conspirar contra o Espírito Santo. É como uma tentativa de conspiração contra uma pessoa. De enganar alguém. De provocar alguém. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ou seja, irmãos, mesma coisa aconteceu com a mulher. Parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, infarto fulminante, seja lá o que você possa pensar, a mulher desmaiou ali e já não respirava mais. Acabou para ela. E aí você me diz, mas que coisa absurda, pastor. Meu irmão, eu não vou questionar o agir de Deus. Eu penso que não há mais necessidade de Deus fazer isso hoje. Naquele tempo houve um propósito. Deus sempre tem um propósito com tudo. E eu não vou questionar se Deus pode ou se Deus não pode fazer, se Deus deve, se Deus não deve fazer. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Enfim, o que eu entendo que nesse contexto do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, trouxe um temor sobre toda a congregação, sobre todos os seguidores. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite sobre a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, eu já falei para você, ele possui sentimentos, ele possui vontade. E eu preciso entender que eu estou num relacionamento com uma pessoa. A importância de eu tratar o Espírito Santo de forma correta, de eu me relacionar com o Espírito Santo de forma correta. Algumas pessoas, e eu repito, o Espírito Santo não é uma coisa que você vai ver. Ele está dentro de mim, ele está dentro dos irmãos. Vou falar mais adiante, ele é o selo da promessa. Eu sou morada, templo do Espírito Santo, assim como você também é morada e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Portanto, quando nós nos relacionamos com homens e mulheres de Deus, pode ter certeza, você está se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Em algum momento você vai estar se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Veja o que diz aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Aqui nós temos, quem está nesse cenário aqui é um dos apóstolos, Estevão. E ele está pregando, ele foi preso, e ele está pregando para as pessoas que estão, uma multidão que está ali, e essa multidão quer apedrejá-lo. E Estevão está ali, declarando as maravilhas de Deus. Só que o que acontece ali? As pessoas endureceram o coração, não estavam dando ouvidos ao que Estevão estava falando. Mais uma vez repito, eles endureceram o coração para Estevão ou para o Espírito Santo? Leia comigo. Capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos,
palavra incircuncisos significa pessoas sem aliança com Deus. Ou seja, ele está dizendo, e dura serviço é gente teimosa, obstinada, numa linguagem mais compreensível. Ele está dizendo, ou homens teimosos, ou homens obstinados, pessoas sem aliança com Deus, pessoas sem compromisso com Deus no seu coração, nem com seus ouvidos, vocês não têm compromisso, não têm aliança com Deus, nem no seu coração, nem no ouvir. E aí ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Fazem oposição ao Espírito Santo. Resistir significa fazer oposição. É um partido de oposição ao Espírito Santo. Quando não damos ouvidos à voz de Deus, quando não abrimos o coração à voz de Deus, e quando é que Deus fala, pastor? Quando os enviados da parte de Deus, os servos de Deus, os profetas de Deus, os pregadores da palavra de Deus estão pregando a palavra de Deus. Estão pregando a palavra de Deus. Estevão diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Resistindo ao Espírito Santo, resistindo à palavra do Espírito Santo, resistindo à exortação do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo dizendo, ei, te humilha aí, te quebranta, ouve a minha palavra, renuncia a isso, obedece a isso. É o Espírito Santo dizendo, ei, para com isso, não faça isso. É o Espírito Santo, ei, faça isso, isso é a minha vontade, faça isso. E a pessoa sendo resistente, ou seja, sendo obstinada, fechando o coração, não dando ouvidos. Quem aí tem um filho que pequenininho, ou adolescente, ou jovem, que você fala, e você diz, ô menino maluvido, já ouviu falar disso aí? Ô menino maluvido, né? Maluvido, não escuta. Que usa mal o ouvido. Pessoas que não querem ouvir uma exortação, uma correção, uma ordem, uma direção. Homem teimoso. É assim que Estevão está falando acerca daquelas pessoas que estavam ali contra ele. Mas não é contra ele, é contra o Espírito Santo. Na fala de Estevão vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Estão fazendo do mesmo jeito que os pais de vocês, os antepassados de vocês fizeram. Estão fazendo a mesma coisa. Nosso relacionamento com o Espírito Santo, por se tratar de uma pessoa, muitas vezes nós podemos blasfemar, e eu já falei que blasfemar muitas vezes é rejeitar a obra do Espírito Santo. Queremos mentir para o Espírito Santo, queremos tentar o Espírito Santo, conspirar contra o Espírito Santo, é a mesma coisa conspirar contra os servos do Senhor, as pessoas cheias do Espírito Santo, ou contra a igreja do Senhor, é conspirar contra o Espírito Santo. Podemos resistir no sentido de fazer oposição, de sermos teimosos, endurecer o coração, sendo meninos mal ouvidos, desobedientes. Uma outra coisa sobre a questão do Espírito Santo, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, e isso é bem, eu diria, bem forte, é que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. É ligeiro? Efésios 4, 30. Paulo diz assim, entre uma série de recomendações que Paulo está falando sobre uma vida de santidade, exortando as pessoas a viverem
em santidade, a viverem de acordo com a vontade de Deus. Em meio a tudo isso, Paulo diz, não faça isso ou faça aquilo. Em meio a uma série de exortações, série de orientações, Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, em meio a esse contexto do capítulo 4, versículo 30, que Paulo está falando da nossa vida de santidade que devemos ter enquanto regenerados, nascidos de novo, selados pelo Espírito Santo como propriedades de Deus, exclusiva de Deus. O nosso comportamento, né, o nosso testemunho, o nosso agir de santidade ou de transgressão vai revelar o sentimento que o Espírito Santo tem acerca de nós. Eu posso fazer o Espírito Santo feliz, como eu posso fazer o Espírito Santo entristecer-se. Eu acho que, e eu falo eu acho porque é um pensamento meu, nunca li sobre isso. Eu penso que das 3 pessoas da Trindade, o mais sensível é o Espírito Santo. Quem mais mostra os seus sentimentos é o Espírito Santo. A gente vê que Jesus chorou, amém? A gente vê que o Pai amou o mundo de tal maneira, né? A gente vê expressões de amor. A gente vê. Mas quando nós olhamos para o mover do Espírito Santo, a gente percebe assim, realmente algo muito pessoal. Um relacionamento muito pessoal. Que tem muito sentimento envolvido. Quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado, Paulo coloca exatamente dentro desse contexto em que nós estamos ou vivendo uma vida que agrada a Deus ou uma vida que desagrada a Deus. É uma exortação a viver uma vida de santidade, ou uma vida separada, uma vida consagrada, dedicada a Deus. Longe de toda gritaria, cólera, mentiras. Longe de todas essas coisas que vão certamente ofender o Espírito Santo de Deus. Que ofende o próximo, mas certamente ofende o Espírito Santo de Deus. E que, obviamente, a partir do momento que eu tenho minha vida consagrada, dedicada a Deus, parecida com a vida que Jesus levou, a gente vai... É como se nós ouvíssemos da parte do Espírito Santo dizendo, como o Pai disse no batismo de Jesus, é como se nós pudéssemos ouvir o Espírito Santo dizer, este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Sabe quando o pai diz, eu tenho orgulho do meu filho. Estou feliz, meu filho, por você. Não deixa de amar, não deixa de ser filho, mas algo que o filho fez, que deixou o pai todo feliz, todo derretido, deixou o pai, como também existem coisas que os nossos filhos fazem, que deixam a gente irritado, deixam a gente com raiva, mexem com as nossas emoções. Eu sou uma pessoa que uma das coisas que eu tenho mais pedido ao Espírito Santo de Deus é o domínio próprio. Porque uma vez que eu tive contato com um novo nascimento e com a palavra de Deus e com o próprio Deus me fez saber quem eu sou. E a fera pecaminosa, a natureza pecaminosa que está dentro de mim. Portanto, uma das coisas que eu mais busquei desde o começo e ainda continuo buscando é o domínio próprio. Que é o domínio sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. E eu tenho sido provado muitas e muitas vezes. Às vezes eu consigo passar com louvor e outras vezes me arrastando, né, irmãos? Me arrastando.
Eu estava até perguntando para o Davi, eu disse, meu filho, o que você acha? Eu tenho agido muitas vezes assim? Ele disse, pai, eu vi algumas vezes. Mas foram poucas vezes, tá bom. Mas preciso melhorar. Preciso melhorar. Eu estou falando de mim para eu entender também que da mesma forma como que algumas coisas mexem com as minhas emoções, do mesmo jeito o meu agir mexe com a emoção do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso, irmão? Do mesmo jeito que os meus filhos mexem com a minha emoção, porque eu os amo, e tudo que eles fazem ou deixam de fazer mexe com os meus sentimentos. E igualmente, tudo que eu faço ou deixo de fazer mexe com as emoções do Espírito Santo. Você já parou para pensar, fazer essa relação? É nisso que eu estou pensando. É nisso que eu penso. É nisso que eu penso. Eu quero agradar a Deus, eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu quero que Ele tenha orgulho de mim, eu quero que o Espírito Santo me veja como um bom filho, um filho obediente, não um filho obstinado, teimoso, maluvido. Não quero ser esse filho. Não quero entristecer o Espírito Santo. Principalmente até porque Paulo vai também falar, na mesma carta aos Efésios, ele vai usar a mesma expressão, no capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Havia uma tradição antiga, um costume antigo no mundo antigo, e também entre os judeus, que se eles estivessem ali fazendo algum negócio, uma transação econômica, ou enviando algum produto, nesse negócio, nessa transação, normalmente para identificar uma propriedade se usava-se um selo. Estava ali uma cerazinha e a pessoa tinha um anel que deixava a sua marca lá, pronto, isso aqui para dizer, é meu, tem um selo do Sony, é dele. E quando eu for atrás daquilo que é meu, será reconhecido pelo meu selo. E é exatamente esta ideia que Paulo resgata quando ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus. Jesus Cristo está voltando para buscar a propriedade dele. Quando chegar aqui, ele vai dizer aqui, tem o meu selo, venha, é meu. Já colocaram aqui Efésios 1, 13? Quando creram em Cristo, quando as pessoas confessaram Cristo Jesus, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, ou melhor, com o Santo Espírito da promessa. Quantos creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Digam amém. Vocês que creram têm que ter o selo. Tem que ter o selo, porque Jesus vem buscar aqueles que possuem o selo. Aqueles que possuem o selo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, os que cremos em Cristo Jesus. É a garantia, esse selo, o Espírito Santo é a garantia de que nós pertencemos e que seremos resgatados como propriedade. Naquele último dia. Aquele último dia. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo vem. Ele vai chegar e dizer, Levi, chega aqui, chega aqui. Tem um selo? Não tem óculos não. Jesus não tem óculos não. É meu, vem para cá.
Quantos querem ter realmente um encontro eterno com Cristo? Digam amém. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Quero o ministério de louvor aqui.